tá? A gente não poderia, o objetivo aqui era mesclar as duas equipes, então tinha algumas regrinhas básicas, tinha que ter pelo menos um jogador de cada equipe por região do campo, né? Obviamente o goleiro só vai poder ter um, mas assim, tem que ter um do Grêmio ou um do Inter na defesa, um no meio campo e outro no ataque, e no máximo 6 jogadores de um time, para a gente poder fazer uma divisão igual, né? 6 com 5 dando 11. Vamos para a nossa seleção aqui, o confronto Grenal contra Derby. Começando na semana, lá na volta, a gente fez Cássio contra o Everton, ganhou o Everton, aí ele tomou o gol, aí depois o pessoal veio dentro da gente, o Cássio passou a catar muito, o Cássio ganhou a posição aqui. Cássio contra Marcelo Lomba, começando a votação com o Vitor Sérgio Rodrigues. Acho que o momento dos dois é muito bom, mas acho que o do Cássio voltou da paralisação muito bem, Cássio. Um voto pro Cássio ali? Eu vou de Cássio também. Tá pegando bem, é um goleiro que tem um potencial incrível, né? E parece que tá recuperando a sua melhor forma. 2-0 Cássio, Formiga. Pois é, acho que difícil saber uma temporada em que o Lomba tenha agarrado mais que o Cássio, mesmo o Cássio não tão bem. Porque eu acho que mesmo eles num nível muito bom, o Cássio vai ser sempre melhor, porque no geral eu acho o Cássio mais goleiro, então Cássio. Cássio ganhando 3 votos nessa primeira disputa. Vamos aqui para lateral. Lateral pela direita. O Vitor Ferraz, né? Tá com um probleminha no joelho, ia ser escalado, não vai jogar. Então tem Fagner contra Orejuela. Ale Oliveira. Fagner é um jogador consistente defensivamente. Quando passa do meio campo também consegue ajudar o Corinthians. Tem o fator da liderança e da experiência. Eu não levaria para a Copa o Fagner e não acho que ele fez uma boa Copa. Acho que o Brasil sofreu porque tinha um problema ali na lateral direita, e aí você tem que deixar todo o time um pouco mais penso. Mas eu acho que nesse duelo aí o Fagner leva melhor. Fagner 1-0, Formiga? Eu vou de Fagner também, acho que bem mais regular, equilibrando as funções, né, de ataque e defesa, um cara que é bom passador, constrói por dentro. Acho que ele tem bem mais talvez seja exagero, mas acho que ele tem mais ferramentas para função que o Orejuela. Pensei que você ia falar ferradura, cara, que susto que eu tomei agora. Aí se bobear também. 2-0 Cássio, Vitor Sérgio. O Orejuela é bom jogador, hein? 3-0, Orejuela, acho que bom jogador, especialmente no momento ofensivo, até foi usado em alguns momentos na linha de meio ali, mas acho que em termos de lateral não se compara ainda com o Fagner, né? O Fagner tem uma participação importante na saída de bola do Corinthians, então o Fagner é um lateral, acho que por culpa dele, por entradas translocadas, ele tem contra si uma cobrança... uma cobrança forte no nome dele, que é justificada, porque de fato ele tem algumas entradas irresponsáveis, beirando o criminoso, mas como jogador num todo é um jogador excelente para o nível brasileiro. Então vamos para miolo de zaga agora, duelos fortíssimos que a gente vai ter na zaga, começando aqui pela zaga do lado direito, né, com Gil contra Jeromel. Bruno Formiga abre essa. Rapaz, essa é uma briga maravilhosa, assim. Que briga, que disputa, mas eu vou ficar com o Jeromel. Eu acho que, no geral, eu gosto mais das valências do Jeromel como zagueiro. Eu acho que se fosse para ter no meu time, eu preferia ter um zagueiro como o Jeromel. Entendo que o Gil é muito importante no jogo aéreo, na frente, um cara muito forte também na antecipação e tal, mas eu acho a saída do Jeromel melhor. Eu acho o Jeromel mais regular, acho o Jeromel em alguns momentos até brilhante. Mas é uma zaga... Poderia, inclusive, os dois formarem uma brilhante dupla, mas eu vou ficar com o Jeromel nessa aí. Um voto para Jeromel, Ale Oliveira. Não sei se o Babu tem um outro voto, mas eu também vou no Jeromel, respeitando demais o jiu-jitsu, né, como é chamado. Mas eu vou no Agostinho da Grande Família. Olha, Jeromel ganhando, o Vitor, é duelo do mais alto nível que a gente pode encontrar no futebol brasileiro, né? E agora só acontece porque o Gil passou pro lado direito, né? Provavelmente eles formariam a dupla lá, né? Porque eles poderiam jogar o Jeromel pelo lado direito e o Gil pelo lado esquerdo. Mas entre esses, o momento
eu acho que está muito igual, e aí eu vou votar pelo jogador que eu gosto mais, e gosto mais do estilo do Jeromel. Olha, então o Jeromel ganhando os 3 votos por aqui, e aí o parceiro do Grenal do Jeromel é o Cuesta, né? Nessa seleção prévia que a gente montou. Então teremos agora o confronto do Cuesta contra o Gustavo Gomes. A gente já pode colocar na tela outro duelo muito bom, 2 estrangeiros muito bons. Vitor, abre a votação aí, por favor. O Gustavo Gomes voltou a jogar agora, depois da paralisação, né? E isso vai ser preponderante para o meu voto. Estou votando como eles chegam a essas partidas decisivas, e para mim o Gustavo Gomes tem ali o problema aí de ter ficado sem jogar, discutindo o contrato, e o Cuesta jogando com normalidade. Então, para mim, voto no Cuesta, mas é outro confronto bem nivelado por cima. De 2 dos... Assim, curioso, né? A gente está falando aqui dos zagueiros, são 4 zagueiros dos melhores que a gente tem no futebol brasileiro, para ver como a gente está bem servido de zagueiros, hein? Porque tem outros times com zagueiros muito bons. O Flamengo tem pelo menos 3 grandes zagueiros, o Santos tem pelo menos 1 grande zagueiro. A gente tem alguns bons zagueiros espalhados aí no futebol brasileiro. Um voto para o Cuesta. Ali Oliveira, Gomes ou Cuesta? Aliás, tem alguns outros também nesse mesmo confronto, né? Porque o Bruno Fux, por exemplo, o Kahneman também é muito bom jogador. O Bruno Fux é um jogador que, amadurecendo um pouco o seu jogo, eu acho que tem um futuro brilhante. Já é um zagueiro de seleção, e ele tem uma facilidade para sair jogando, e por isso que ele hoje é titular do Internacional. Só que às vezes ele arrisca muito, né, cara? Mas ele para iniciar a jogada ali, para um passe um pouco mais alongado, para quebrar a primeira linha da marcação, Bruno Fux é fera. O Luan já jogou muita bola, né? O próprio Moledo também já jogou muito no Internacional. Muito, Moledo. Você tem ainda o Felipe Melo, que não vai jogar esse primeiro jogo, pode ser que jogue o segundo, que também é um cara que está se adaptando muito bem à posição. Enfim, você tem o Vitor também, que já jogou bem com a camisa do Palmeiras, tanto que foi vendido para a Itália e não conseguiu voltar num grande nível, até porque não tem sequência, mas tem bons zagueiros aí, né? Você pode destacar. Eu vou de Cuesta também. Eu acho que é um zagueiro que me transmite uma segurança enorme. O Gomes também é muito bom zagueiro, mas eu vou de Cuesta. Olha, Cuesta então ganhando 2 votos, Formiga. Achei que a gente ia chegar aqui empatado, com você tendo que definir, tá 2-0. Não, mas eu acho que vai ser mais do que você esperava, porque para mim é 3-0. Acho que o ano passado do Cuesta foi excepcional. Eu acho o Cuesta mais zagueiro que o Gomes. Assim, se você for rememorar, eu lembro de pouquíssimos erros do Cuesta, poucos. Mas eu acho que até pelo modelo de marcação do Palmeiras do ano passado, por exemplo, o Palmeiras onde o Gomes se destacou, que você tinha algumas caças ali individuais e tal, acho que isso também expõe um pouco o Gomes a mais erros. Eu acho o Cuesta em quase todas as valências mais zagueiro que o Gustavo Gomes. Sem brincadeira, assim. Então, olha aí, ó, Cuesta levando, e ainda tinha o Kahneman para brincar também nessa quarta zaga. Aí eu ia de Gomes. Aí você é de Gomes, se fosse o Kahneman, você é de Gomes. Mas aqui veio o Cuesta, então levou o Cuesta 3-0. Podemos para a lateral esquerda. Até aqui a seleção tem 2 de cada estado, né? Cássio e Fagner, Jeromel e Cuesta. Até agora não entrou nenhum jogador do Palmeiras, hein? Pode ser agora, a chance está aí. Porque o Moisés é o escolhido da dupla Grenal e o Matias Vinha, o escolhido da dupla Corinthians e Palmeiras. Ali, Oliveira. Eu queria ver um pouquinho mais do Vinha, mas mesmo assim eu vou votar nele. É uma primeira impressão interessante de adaptação ao futebol brasileiro, porque a gente já viu muito jogador que vem de uma outra região, de um outro futebol, que joga bem e depois vem para o Brasil e não consegue jogar. Então o Vinha me deixa uma boa impressão. Mas eu quero ver mais. De qualquer forma, eu vou com o lateral direito, com o lateral do Palmeiras. O Guilherme Guedes deve ser o titular do Grêmio e o Moisés titular do Internacional, né? O Grêmio ele trouxe no início da temporada o Caio Henrique, mas foi chamado de volta pelo Atlético de Madrid. Poderia ser ele aí a representar a dupla Grenal no confronto. Um voto para o Vinha, que eu estou muito impressionado com o que eu vi dele até agora nesse começo de trajetória dele no Palmeiras. Vitor Sérgio Rodrigues, Vinha contra Moisés. O Moisés é um jogador que eu não... que
que eu não gosto muito, não me convence muito o que o Moisés apresenta. Acho que é um lateral de força física e só. E com a bola, acho que ele tem muita dificuldade de trabalhar, então dificilmente eu votaria no Moisés. Se fosse o Diogo Barbosa, eu talvez pedisse para não votar, né? Falar assim, deixa eu tomar uma água ali. Mas que já que é o Vinha, e concordo com a Lê, né? Tem que tomar um Dreyer. Tá? Né? Dá para tomar um Dreyer antes? Exatamente, a propaganda clássica. Mas já que eu Vinha, e acho que concordo com a Lê, o Vinha ainda pode mostrar mais, porque né, jogou alguns jogos e parou por causa da paralisação, e agora está sem jogar, mas gostei muito do que vi, Vinha sem pensar muito. Então... não, vou votar no Vinha também, cara. Eu acho que o Moisés a gente já viu, não sei se o melhor Moisés ou o máximo do Moisés, e é ok, assim, é ok. O Vinha eu acho que tem mais potencial, a gente gravou um mano a mano ontem fazendo comparações de Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Eu vou muito no elemento novo, assim, naquilo que está apresentando porque a gente está falando de momento, né? Eu acho que o Vinha é um elemento novo. O Moisés acho que já tem até uma carga de desgaste aí. Bom, então 3 votos pro Vinha. Alô, galera, hein? Tem muita gente aqui assistindo, agradeço a imensa audiência, mas mais da metade do pessoal ainda não deixou o like. Então vou pedir pra galera chegar aqui junto, deixando o like, curtindo aqui o nosso programa. Tá ruim, né? Tá bom, mas tá ruim, exatamente. Cabe mais, é o famoso cabe mais. Enquanto couber mais, a gente pede mais. Cabe mais. Tem 12 mil desocupados vendo aí. Meu Deus do céu. Vamos pra volância, para os duelos no meio campo. E aqui a gente já vai abrir com Patrick de Paula e Maicon. Pode abrir, Formiga, você tá há muito tempo sem abrir uma votação. Pois é, cara, aí, bicho, eu sou muito fã do Maicon, sabe? Assim, ele tem uma estileira pra jogar, um facilitador de jogo, né? É que o Patrick entra no que eu acabei de falar, do elemento novo, do cara que tá cumprindo muito a sua função e tal, mas eu preferia ter no meu time o Maicon, né? Eu entendo que, assim, mesmo ele mais ou menos... O Maicon é um cara que arruma muito meio campo. Aí beleza, você vai olhar para o Grêmio, às vezes você vai ver o entorno, dá uma sobrecarregada talvez no Maicon. Não estou especificamente dizendo nesse momento, tá? Mas você pode ter formações do Grêmio que sobrecarreguem o Maicon. Eu acho que o Patrick, hoje até por o Ramires estar jogando ali e tal, ele está bem protegido, mas está fazendo massa o papel. Mas cara, eu vou votar no Maicon, bicho. Eu acho carimbador de bola, assim. Se o Maicon não deve errar um passe, deve ter uns 3 anos já. Aí o pessoal brinca do Palmeiras, é o Pog Paula, né? O Patrick de Paula. E você tá inventou isso bem. Agora, né? Não, acabei de... Não inventei, não. O pessoal falou, a galera tem chamado ele de Pog Paula. Só tô lendo galera, deve ser doido aí, tu dá voz pra esse negócio. Mas aí... Não, é o mesmo que mandou 853 mensagens. Patrick de Pogba, eu vi. Patrick de Pogba. Tá vendo? Então, Formiga, versões diferentes pro mesmo apelido, entendeu? Então... Vitor Sérgio Rodrigues, 1-0 pro Maicon. Eu vou largar essa bucha no colo do Alê, cara. Acho que o Maicon é um jogador importante para a construção do Grêmio, mas acho que os melhores dias do Maicon a gente já viu. E o Patrick de Paula, acho que ele tem conseguido se destacar muito a ponto de suplantar outros que, em tese, estavam na frente dele na fila e conseguindo ainda, ele, junto com o Gabriel Menino, conseguindo até compensar as deficiências de meia que o Palmeiras tem, que já é um assunto que a gente tem falado muito aqui, não adianta nem a gente entrar nisso mais especificamente. Então, para mim, como é que é? Pog Paula lá? Como é que é? Patrick de Pogba. Patrick de Pogba, voto nele. O Formiga que adora isso. Adoro. Formiga que adora nome, isso. Por sinal, Patrick de Paula é muito bom, cara, esse nome aí. Com vocês, agora à noite do sertanejo, com Patrick de Paula. Patrick de Paula, voz e violão. Faz um aplauso, por favor. E depois de abrir o show, ele tem as palhinhas de Gabriel Menino, né? Também, exatamente. Né? Na verdade, o Gabriel Menino faz a abertura pro Patrick de Paula, né? Que é o nome mais possante, né? Não, sem dúvida. Ali, Patrick de Paula contra Maicon, tá uma Não, e depois teremos uma aula, uma catequização com o padre Felipe de Melo, né?
Felipe de Melo, padre, é uma coisa que talvez... Mas, cara, estou muito bem impressionado com o Patrick. Acho que... E fico muito feliz também quando a base tem espaço. E também num time de grande investimento como o Palmeiras. A gente já chegou a discutir esse assunto aqui em algumas oportunidades. Acho que o Alexandre Matos, embora tenha feito um Palmeiras super campeão, eu acho que ele proibiu com algumas contratações. Algumas realmente foram maravilhosas, mas outras sem nenhum sentido, proibiu a chegada de vários meninos, vários Patrick de Pouco. Segurou a fila, né? Ah, muito, muito. Então, eu fico feliz que o Patrick tenha espaço e outros meninos também. Como o próprio Gabriel ou até o Veron também. Agora, o Michael, eu tava com esse mesmo pensamento. O Michael, acho que já... De repente, até no meio-campo do Grêmio, você tem novas soluções, porque tem uma garotada ali que dá uma dinâmica impressionante, né, cara? O próprio Lucas voltou a jogar bem e tal. Só que no Grenal, que a gente fez o jogo lá no Facebook, cara, ele me passou uma outra impressão, que é um jogador que continua com muita vontade, com muito tesão e com essa técnica que a gente viu. Então, eu ainda, embora impressionado com o Patrick, eu ainda vou mais um pouquinho no Maicon. Beleza, né? Vamos então, o Maicon ganhando a primeira do meio campo. Vamos para o segundo duelo do meio campo aqui, porque entra esse jogador que está aparecendo muito bem, que é o Ederson, mas ele vai enfrentar um dos melhores da posição no futebol brasileiro, que é o Matheus Henrique. Aqui a gente vai passar mais rápido ou vocês vão ponderar muito na escolha entre Matheus Henrique e Ederson? Vitor Sérgio pode abrir. Eu acho que o Ederson aparece muito pelos gols, mas é um jogador muito interessante e eu comentei o Corinthians e Cruzeiro do ano passado na Arena e o Ederson jogou muito, inclusive fez o gol, aquele gol esquisito que a bola sobrou, estava impedido, não estava, ele entrou livre para fazer o gol, ele jogou muito, foi a cara nova do Cruzeiro e está na reta final. Se o Cruzeiro tivesse salvado, teria muito do Ederson e já chegou atuando muito bem no Corinthians, mas do outro lado tem um dos melhores do futebol brasileiro na atualidade, jogando muito também no pós-paralisação, Matheus Henrique. Matheus Henrique, um voto. Ale Oliveira. Eu faço das minhas as do Babuíno aí, né? Porque concordo com tudo que ele disse. O Matheus Henrique, para mim, é um nome consolidado. O Ederson é um cara que está ganhando cada vez mais espaço, moral. Então, acho que ele tem tudo para seguindo aí nesse nível de atuação, de ser um cara titular absoluto do Corinthians e brilhar nessa temporada. Uma coisa que já acontece com o Matheus Henrique. Então, Matheus Henrique. 3-0, né, Formiga? 3-0. Aí é difícil, né? Covardia pro Ederson. Não tem como. O Mateuzinho tá pronto, né? Quase. Um garoto, mas assim, tá pronto. Ele pega, arruma o meio, pega todas as bolas, participa o tempo inteiro. Também é um cara de pouco erro, muito mais responsabilidade na hora de uma achada ou de um passe mais importante do que o Ederson, que tem se destacado, como o Vitor lembrou, pelos gols, mas eu acho que não tem comparação, né? Então, 2-0 aqui no meio de campo, e aí o seguinte, vamos para o 3-0 aqui nesse duelo, né, mas dupla do Grenal ganhando os dois confrontos até aqui apresentados no meio campo, e a gente tem mais um, que aí foi uma disputa, né, e até assim, eu falei que a gente não ia colocar os três no mesmo time, na mesma faixa, mas os três meio-campistas do Grêmio estão num nível muito alto, e aqui tem um confronto Jean-Pierre contra Luan. Ale Oliveira, esse é um duelo que o Renato teve que resolver, ele optou pelo Jean-Pierre. Você escolhe quem aqui? O Luan, o melhor momento da carreira dele, para mim, era melhor que o Jean-Pierre. Mas esse momento ficou há 2 anos atrás, daqui a pouco vai fazer 3 anos. E o Jean-Pierre tá jogando muito, né, cara? Então eu vou no momento do Jean-Pierre. Bruno Formiga. Rapaz, pela decepção que é para mim o Luan, ou por aquilo, até assim, acho que o ano passado nos deu essa resposta. O Luan era banco do Jean-Pierre, logo Jean-Pierre. E assim, cara, essa zona central do Grêmio tá muito forte, cara. Olha o meio campo que tem o Grêmio para a disputa do Campeonato Brasileiro aí, 2-0 pro Jean-Pierre, 2-0
pro jogador do Grêmio nessa disputa, Vitor Sérgio? Vai fechar com 3-0, VS? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de votar assim com tanta naturalidade no Jean-Pierre, porque ele tá voltando agora, né? Voltou jogando bem, fazendo gol e tudo, mas tá voltando agora. Mas do outro lado, você tem um Luan que, assim me espanta, e a Tainá bate num ponto, a Tainá Espinosa, nossa colega, ela bate num ponto e é verdade, ele não tira pé, ele não se esconde, ele dá a cara. Mas é incrível como o Luan não consegue dar sequência às jogadas. Parece que as jogadas chegam no Luan e meio que morrem ali. Então, mais pelo que o Luan não tem feito, eu voto no Jean-Pierre. Mas pensando em momento, eu queria ver um pouco mais também, porque o Jean-Pierre ficou muito tempo machucado e tudo, mas mais pelo que o Luan não tem conseguido fazer, eu voto no Jean-Pierre. Beleza, então 3-0 aqui, a dupla Grenal colocando todos os jogadores no meio campo. A gente avança para as beiradas do ataque, daqui a pouquinho centroavante, tem Neymar no programa hoje ainda. Alô, galera, deixa aquele likezinho. Marcos Guilherme, atacante de beirada do Colorado contra William Bigode. Formigão. Rapaz, o William é um dos jogadores mais subvalorizados aí do futebol brasileiro, né? Extremamente decisivo, um cara que joga de lado, mas pode funcionar como um 9, e às vezes faz até essas responsabilidades de 9, ou carrega esses números decisivos de um camisa 9 mesmo, jogando mais distante da área. O cara é muito voluntarioso no momento defensivo. Esses dias o Apodi ficou bem marcado por uma caneta maravilhosa que tomou dele. Então, assim, ele também tem recursos, mas às vezes nem bota muito isso no seu jogo, né? Que não precisa muito desse tipo de recurso, mas ele tem. E um ótimo finalizador, então acho que ele é um jogador com bem mais ferramentas que o Marcos Guilherme, que, beleza, tem um puta potencial, mas eu ainda acho que neste momento o William me dá mais garantia. Um voto para o William Bigode, VSR. Também acompanho, acho que o Marcos Guilherme precisa encontrar uma regularidade, uma consistência, coisa que o William tem demais, então voto no William. 2-0 William, Ale Oliveira. Vai ser 3-0 pro William, porque eu acho que há algum tempo o William já vem jogando muita bola. Agora, você sabe que no jogo lá que a gente tava citando lá da Libertadores, a gente tava tinha que eleger o melhor jogador da partida, e daí a gente fez um acordo lá, um combinado, que não podia ser ninguém que tinha sido expulso, então a gente ia arriscando os nomes ali, porque esse não... Quase não sobrou alguém para escolher, né? E aí eu acho que acabou dando o Marcos Guilherme, se eu não me engano, ele jogou muito aquele jogo, viu, cara? Porque é impressionante nesse negócio de quando tem a bola, ele vira um ponta, e quando não tem a bola, ele é um jogador de marcação, recomposição ali no meio campo e até na defesa. Como ele fez bem esse trabalho, cara, impressionante, com muita velocidade, né, que é uma das principais características dele, mas o William já há muito tempo vem entregando muito, né? Melhor custo-benefício do Palmeiras aí dessas últimas contratações, sem dúvida alguma, então eu vou com o William. Beleza, então o William levando os 3 votos, mas essa menção honrosa aí, a participação do Marcos Guilherme. Outra beirada, para a gente seguir aqui e fechar já a nossa votação nessa mistura, derby contra Grenal. Aqui não vai ter jogo, se bem que o Everton Cebolinha não está vivendo a melhor fase. Tem jogo, Vitor Sérgio Rodrigues? Como é que você vota em Everton contra Rony? É um voto de 2 que deixaram o futebol em 2019, né? Acho que vale para os 2. Mas aí eu vou votar em quem está me decepcionando menos. E quem está me decepcionando menos é o Cebolinha. Ele não tem feito gol, mas tem participado melhor dos jogos. O Rony, acho que até agora ainda não se encontrou com a camisa do Palmeiras. Formiga. Eu acho que aí dá ruim pro Rony, viu? Se fosse o Rony do ano passado, talvez ia ter uma disputa um pouquinho melhor, mas o Rony desse ano tomando algumas decisões erradas e tal, também num grau de decepção considerável para mim. Beleza, o Everton está em meio à negociação, o Everton teve uma questão de quase sair e não saiu, tinha expectativa depois da Copa América de ser negociado e não foi, não sei até que ponto isso pode ter mudado o futebol do Everton, mas no geral ele é mais jogador que o Rony, bastante coisa, né? O que o Rony tem de melhor é velocidade e 1 contra 1, eu acho que o Everton faz isso melhor que o Rony. Então 2-0 pro Everton e 3-0, né, Ali? Pra gente já ir para centroavância. 3-0. Você sabe que tem muito torcedor do Palmeiras que olha pro Rony com alguma desconfiança, né?
E, cara, eu fiquei muito bem impressionado com o Rony no Furacão no ano passado. A gente fez vários jogos do Atlético, né? E eu tive a felicidade de fazer ali no campo, ali na frente dele, ali várias vezes, né? E eu acho que é um jogador, tecnicamente, tem um grande potencial. Às vezes o cara não consegue se adaptar no Palmeiras, que acho que não é o caso ainda, a gente tem que esperar um pouco mais. Mas, de qualquer forma, sempre que me perguntam, eu falo muito bem do Rony, porque foi o que eu vi dele na última temporada. Ainda não entregou, mas acho bom jogador. Mas aí o Everton tá muito acima. Cebolinha, por enquanto, tá 6-4 para a dupla Grenal. E aí, para a gente fechar o confronto na centroavância, a gente tem o Jô representando da dupla Derby, né? Poderia ser o Luiz Adriano, era uma disputa de alto nível, a gente acabou optando pelo Jô, e o confronto aí é contra o Guerreiro. Pode abrir ali, abre você aí a votação do centroavante. Eu vou votar no Guerreiro, cara, porque eu acho que até assim, o melhor do Jô, talvez eu preferisse o Jô, o melhor dos dois aí, talvez eu preferisse o Jô, mas o Guerreiro é um cara que, pô, ele deixa tudo em campo, mesmo quando tecnicamente não tá muito bem, ele arrebenta, né? E o Jô, embora tenha feito bem o seu papel, ele faz muito bem o pivô, né, cara? Impressionante como ele protege bem, quando ele escora o zagueiro e tal, mas ainda não tá no seu auge, né, cara? Não tá na sua melhor forma. Então por isso que eu vou no Guerreiro, né? Eu tô pedindo aí a galera para deixar aquele like para ver se a gente bate essa marca de 7.500 que o Ale tava duvidando. A gente vai bater já a marca dos 7.500 então tem que likes, ter a estafeta amanhã. Os caras têm que sair da zona de conforto, só fica isso aí. Ganhou 3 ligas, não sei o que. Ganhou, né? Vamos sair. Nós queremos saber cadê o caçulinha. A galera tem que mandar aí nos comentários. Cadê Você o sabe caçulinha? Qual que é a diferença do... Charme o Funk? Não. Da minha pessoa para o Guerreiro, não. Qual? O Guerreiro sempre faz tudo para deixar o peru em cima, né? Lá no alto. Que isso, cara? Que coisa horrorosa. Meu Deus. Eu tô falando da seleção do Peru, pô. Ai, meu Deus do céu. Chamado de momento. Né? E acho que ele queimou um cartucho, porque não ficou tão legal assim, né? Então, ele meio que queimou. Tipo assim, ele deu aquela entrada e o árbitro falou, cara, eu vou te expulsar. Então ele dá com gosto, né? Já que você já sabe, dá com gosto. Ele deu uma e que não ficou bacana. Que piada teste, né? Piada teste. Olha, quando é que você vai lançar o seu Peraí, vamos. stand-up? O cavalo tem que andar. O cavalo tem que andar hoje. O cara é mais chato, hein, bicho? Porra, que coisa quebra-clima, empata. Calma aí. Calma, porque o cavalo tem que andar hoje, que hoje é um dia muito cheio, tem muita coisa para todo o nosso time de produção e técnico operar depois do de placa, então hoje a gente não vai poder estender muito a brincadeira aqui, não. Estender nada. Basicamente isso. Jogo contra Guerreiro, Formiga. 1-0 Guerreiro. Eu acho que assim, os dois na ponta dos cascos, eu acho uma disputa muito, muito forte. Assim, para decidir jogo, eu iria de Jô. Para gerar jogo, acho que o Guerreiro, apesar do Jô em 17 ter sido artilheiro e também ter dado muito passe, né, ter feito o time andar. Mas nesse momento, cara, o Jô acaba de voltar ainda, só 2 jogos, 1 gol, ok, belo aproveitamento. Mas o Guerreiro no ano tem 11 jogos, 7 gols, é um ótimo preparador de jogada também. Eu vou ficar com o Guerreiro neste momento, mas acho que no geral tem uma disputa para aquilo que você quer, cara. Você quer o quê? Decisão? É ganhar jogo? Eu acho que o Jô vai te garantir mais ponto. O Guerreiro talvez garanta um jogo mais bonito e tudo. Aí depende muito do que cada um quer. Para agora, eu acho que para ser justo com o Guerreiro. 2-0 Guerreiro, Vitor. Tenho muita dificuldade de votar, né? Porque acho que o Jô chegou, ainda está bem longe na forma física, mas já fez gol e participou relativamente bem. O Guerreiro, ele tem esse espírito que o Ale falou e tudo, mas me incomoda muito de quando você precisa do Guerreiro e especialmente nos clássicos, o Guerreiro não conseguir fazer gol. Então vou votar no Guerreiro, porque o Jô ainda não está no ritmo. Quando tiver, acho que eu votaria no Jô tranquilamente. Isso, dá um beijinho. Isso, Arthur, ele tem que dar um bem melhor que a aparição de Dudu, né? Exatamente. Bom, fechamos aqui o 11 contra 11, 7-4 para a dupla Grenal. A seleção ficou com Cássio, Fagner, Jeromel, Cuesta e Vinha, Michael, Matheus Henrique, Jean-Pierre, William, Cebolinha e Guerreiro, 7-4 para a dupla Grenal.